Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez, mais uma tarde aqui na Vibe Mundial, trazendo muita informação, trazendo um bate-papo importante e hoje, gente, está imperdível. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Vibe Mundial, Rafael Papa. Bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Samira, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, já saudando, né, os ouvintes, os amigos que estão em casa, é um prazer enorme estar aqui nesse programa. Prazer em te receber, de verdade. Obrigado. E vamos bater um papo super importante. Vamos falar de medicina espiritual, vamos falar de transtornos mentais e de remédios espirituais. Deixa eu apresentar o Rafael primeiro para você que está aí sintonizado com a gente. O Rafael Papa, ele é psicólogo, médium de cura e de psicografia. Tem muita coisa para falar para a gente hoje, né? É autor dos livros Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, o seu primeiro livro. Depois veio Medicina Espiritual, um diálogo com o espiritismo e médicos espirituais, que está aqui para quem está já nos acompanhando no YouTube, já pode conferir. E o lançamento pela editora Interlitera, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais. 3 grandes obras, eu estou com 2 aqui, onde a gente vai focar o nosso bate-papo para falar de medicina espiritual, né? Que... Sim. A gente fala muito da cirurgia espiritual e parece que isso está na cabeça das pessoas. Mas eu quero que você explique para a gente o que eu entendo por medicina espiritual. Medicina espiritual, né, Samira, é algo mais abrangente. A cirurgia espiritual está contemplada dentro da medicina espiritual. E a medicina espiritual, ela traz para a gente tudo que a ciência da Terra ainda não conseguiu lograr, né, êxito, né, para alcançarmos curas, para alcançarmos tratamentos, para alcançarmos um discernimento de determinada dor que a ciência da Terra ainda não foi capaz de solucionar. Passo de cada vez, né? Um passo de cada vez, né? E para nos auxiliar no progresso. Então, assim como Jesus há 2000 anos atrás veio nos trazer curas, e todas elas hoje já são catalogadas como ciência, tem CID, tratamento, né? A mulher hemorroíça, os leprosos, todas aquelas curas da época de Jesus hoje já possuem tratamento. E confirmado, né? E confirmado, inclusive as possessões. As possessões, né? CID, tudo tem CID. Tem CID, tudo. Tem CID. Eu chamo CIDizado. CIDizado, estamos sendo CIDizados. E quando a gente fala das técnicas, das intervenções espirituais, há uma conexão entre o paciente e o mundo espiritual. Você acaba fazendo esse trabalho acompanhado por médicos espirituais. Sim. Não é? Essa conexão, esse entendimento do paciente faz a diferença nesta conexão? Faz, porque a proposta das cirurgias espirituais, da medicina espiritual, é muito mais do que um processo mecanizado de atendimento, né? A gente diz que é uma experiência de vida. A pessoa chega com as suas dores, com as suas lástimas, com as suas desenganado da medicina. Nada contra a medicina, pelo contrário, a favor de tudo que ela nos dispõe, né? E a gente sempre pergunta, já procurou o médico da Terra? Né? Porque é extremamente importante a gente procurar o médico da Terra. Tem ele que vai cuidar da matéria, né? Ele que vai cuidar da matéria, do átomo, né? Das questões físicas, e muitas vezes você não precisa procurar um tratamento na cirurgia espiritual, dentro da medicina espiritual, para uma micose. Né? Você já tem pomadas, né? Então a gente procurar para aquilo que é necessário de fato, né? Casos mais sérios, casos mais sérios, mais delicados, né? Pessoas que marcam cirurgias, e a gente atende muito na nossa casa, que é no Rio de Janeiro, né? A Fraternidade Espírita João Batista, lá em Campo Grande. Eu sou 1/3 mineiro, 2/3 carioca. Então as pessoas nos buscam, mas às vezes a cirurgia dela está para daqui a 6 meses. É longe, ela Tá longe, o que eu vou fazer até lá? Em 6 meses, né? Inclusive tem aqui o teu livro Transtornos Mentais, que você pode depois falar um pouquinho pra gente. A mente desta pessoa, a cabeça dela em 6 meses, percorre lugares inimagináveis, né? Até ela buscar e ter a certeza desse tratamento.
Os achados e perdidos mentais, né? Achados e perdidos mentais. Os pensamentos, eles vêm e vão. Um dia tá tudo bem, no outro parece que caiu num abismo, né? E com isso a gente pode adoecer mais? Sim. Você que é psicólogo ainda, né? Porque pode falar da mente. A gente acaba perdendo o rumo, né, do nosso propósito, a gente acaba perdendo o rumo dos motivos pelos quais aquela doença se manifestou na nossa vida. Né, a compreensão do propósito da doença naquela existência. E nós temos os médicos dizem muito isso para a gente, Dr. Fritz, Hamed, né, tantos outros médicos espirituais que trabalham conosco dizem: aceitamos diagnósticos, mas não aceitamos prognósticos. Porque quem vai decidir se a pessoa vai ser curada não sou eu sou só um instrumento. Eu sou um médium de efeitos físicos, doador de ectoplasma. Que é isso que acontece, né? A doação do ectoplasma. A doação do ectoplasma junto de impulsos eletromagnéticos ali no campo perispiritual, né? Para que revitalize aquela região perispiritual. Por exemplo, uma artéria coronária entupida, eles mexem ali naquele campo e o corpo físico recebe aquela reconstituição, né? Que foi elaborada no campo perispiritual. E você tem casos para contar para gente de casos de sucesso, né? Porque as pessoas elas buscam eles isso. São sucesso. Todos eles, né? Porque até a morte é um sucesso às vezes. Porque está traçado, né? Já está predestinado aquilo. Porque em muitos casos as pessoas se perguntam por que alguns não se curam. Essa é uma pergunta. É uma pergunta interessante, né? Então, porque alguns não se curam. Muitas vezes os espíritos eles poderiam curar, né? Porque eles têm a misericórdia de Deus e nós sabemos que a misericórdia é muito maior do que o erro, do que a punição. A gente ainda vive num mundo de muito se punir, de muito se culpar, de muito eu mereço sofrer, né? Naquela condição talvez até confortável do que você ser protagonista na sua própria história, né? Então, e o ideal é a cura, né? E Jesus fala de libertação o tempo inteiro, da gente ser livre dos nossos pensamentos, não ser escravo das nossas mazelas. Então, dentro desse processo, algumas pessoas são curadas, algumas delas para despertar a fé dela, porque está ali latente e ela precisa desenvolver aquela fé. Né? A doença pode surgir exatamente para chamar a atenção da pessoa dessa questão de fé? Sim, já estava latente, mas facilmente poderia ser corrigida por uma cirurgia espiritual, mas ele aproveita e traz. Né? Traz essa fé adiante. E o segundo que você ia falar? Por exemplo, a gente teve um caso muito interessante de uma menina de 12 anos, né? Trabalhando na oncologia, né? Lá de um hospital lá no Rio de Janeiro, e ela precisava de 2 transplantes, um para o coração, porque ela tinha um coração de tamanho aumentado, e um transplante também de fígado. Olha a situação dela. Se ela fosse para a mesa ser transplantada por um fígado, ela poderia morrer por conta do coração dela. Então ela não tinha condições cardíacas de participar, né? Então, após uma cirurgia espiritual elaborada pelo espírito do Dr. Herman, na nossa casa, né? Ela... 2 meses depois fizeram um novo ecocardiograma nela, não foi feito nada, ela não tomou nenhuma outra medicação, e você tem fração FE, 12% de FE, por exemplo, que é o batimento, a fração cardíaca, né? Ela subiu para 70. Uau! Então, assim, o tamanho do coração continuou o mesmo, mas a frequência cardíaca dela era diferente. É um milagre, né? Que todo mundo fala que é um milagre. Né? Mas ali os médicos fizeram uma intervenção ectoplasmática, né? Colocaram ali alguns aparelhos invisíveis aos nossos olhos para que a função cardíaca dela pudesse ser restabelecida para que ela participasse do transplante. E ela fez o transplante. E agora ela está na fila do transplante. Está na fila do transplante. Né? Com o coração organizadinho. E o interessante é que a última biópsia deu inconclusiva. Aí o Dr. Fritz chegou para a gente e falou: quem sabe não temos uma surpresa? Quem sabe não temos uma surpresa? Quero saber depois dessa história, né? Mas só o fato dela não ter que fazer a cirurgia cardíaca, e o médico olha e fala: esse exame não é da paciente, é outra pessoa.
né? E eles acabam não acreditando, né? Acabam Que não maravilhoso acreditando. que seria se, né, se os médicos da Terra se unissem aos médicos É o que espirituais, mais né? eles Que a querem. gente sabe que muitos médicos, né, estão acompanhados dos médicos espirituais, né, Estão. pela sua fé, pela sua crença, e às vezes sem ter fé nenhuma, né? Todo Eles mundo tem anjo estão da lá. guarda, até um ateu tem. Exatamente. Até um ateu tem. Um ateu pode ser até melhor do que um espírita. É isso aí. Né? Sim. Ele não precisa acreditar. Não. Né? Ele não precisa acreditar. A espiritualidade, ela faz parte do nosso contexto, independente da gente acreditar, né? Sim. Que eles estão aí ao nosso lado. Agora me fala, aqui você, no Medicina Espiritual, você nos contempla com informações a respeito dessa medicina, Sim. né? E você traz fatos aqui, casos também, para que a gente possa Sim, tem muitos ilustrar casos. na leitura, né? Tem muitos No casos. Curas aqui. Espirituais, inclusive, a gente traz exames antes e depois, para Aham. mostrar que houve ali uma diferença, né, de fato. Olha. A diminuição do tumor, no sumiço dele, Aham. né? Casos bem interessantes. Uma pessoa nos procurou para curar a coluna, cuidaram da parte cardiológica dela. Porque é o que estava E ela nem pedindo sabia. socorro. Ela foi fazer um teste de rotina e descobriu que não tinha mais nada. É para isso que serve a medicina espiritual. E é legal, o livro ele tem uma boa parte que são perguntas e respostas. Não, mas ele é todo Ele perguntas é todo e perguntas e respostas. Primeiro a gente pergunta a Allan Kardec, né, que é um codificador Aham. da doutrina espírita, Sim, e a tá gente aqui. coloca como um bate-papo para ficar gostoso, um livro bem objetivo. Né? Com perguntas Pra bem diretas e ele era um respostas dos mais consistentes. dos mais assim um dos espíritos que mais buscavam, né, essa questão da mediunidade curadora desde os seus tempos, né? Aham. Valorizava muito isso dentro da doutrina espírita. Né? Então tem a parte 2 do livro, é uma entrevista com os médicos espirituais. É. Então tem aqui o Dr. Hamed, o Dr. Ludwig, O meu eu Dr. fiz Arquimedes. psicografia, né? Foi na base da psicografia. E o resto eu fiz a pergunta para os próprios espíritos, né, que trabalham conosco, né? Aham. E esse contato é diário? É maravilhoso, diário, todo né? sábado às vezes. Todo sábado. São Um grandes privilégio, amigos, né? um privilégio, Grandes amigos, né? né? Doutor Alonso, doutor Herman. O Dr. cinema e a Fritz. literatura acabam colaborando muito para divulgar, né, essa medicina espiritual, Sim, né? sim, Para a gente fundamental. poder, a partir do assistir, visualizar de verdade como funciona tudo. Arigó é um Sim. exemplo, né? Arigó é um exemplo, Né? claro disso. Muito claro disso. Agora me fala dos transtornos mentais e remédios espirituais. Nunca falamos tanto de saúde mental. Sim. E nunca buscamos tantas respostas para entender o que acontece com a gente. Né? O que você procurou colocar neste livro? É de Rafael Papa pelo Espírito Hamed. Então ele te acompanhou durante todo o processo de escrita? Sim. Também, né, presente na nossa casa, né, esse Sim. espírito Hamed se manifestou, pediu para que a gente começasse a fazer o trabalho mediúnico, né, da psicografia. E a partir desse trabalho, junto também com as orientações dos revisores, né, lá da obra, da Interlitera, né, a gente conceituou o que é um transtorno mental, porque muitas vezes as pessoas nem sabem o que é um transtorno mental. Né? Então a gente pegou a parte psiquiátrica, né, apresentou de fato o que é o transtorno, né, por exemplo, o transtorno do espectro autista. O que é isso? Né? Às vezes a pessoa tem um filho em casa que é autista e não sabe o que é. E também a gente traz a psicogênese espiritual, né, que é a causa. E lembrando que não é uma equação 1 mais 1 é 2. Existe uma tendência comportamental para a pessoa vir autista, mas ela pode muito bem não ser autista, não exatamente por esse motivo. Existe uma tendência espiritual da pessoa vir com aquele comportamento, né, daquela forma, né, na matéria, porque o corpo é a extensão do psiquismo. Né? A gente tem que entender que primeiro vem a mente, vem o espírito e depois vem a matéria, né? Antes de tudo. Tudo é formado antes, né? Tudo é formado antes, né? Então a gente traz a psicogênese espiritual e também traz as questões dos remédios espirituais, né, que estão aí muito bem colocados, né, vícios, perdão, desobsessão, que é São esses os remédios espirituais. que é desobsessão, que é um grande tabu.
né? E por quê, né? Por que que as pessoas estão... Antes eu via de uma maneira muito pessimista as pessoas estarem passando por dificuldades emocionais muito grandes. Hoje não, hoje eu vejo um ponto de vista mais positivo. Tá. Por quê? Porque o transtorno mental ele tem uma origem muito forte em culpas e medos, né? Complexos de culpa mais aprimorados, né? De vidas passadas, que a parte do perispírito da pessoa, que é a sede das emoções, ela já vem muito comprometida, né? Então é como Ela se fosse vem com uma esse catarse. propósito? Ela muitas vezes ela vem com esse transtorno latente, pronto para, de acordo com os nossos comportamentos, ele eclodir ou não. Tá. Ele pode não eclodir. Ele pode não eclodir. Tá. É parte da evolução desse espírito, né? Sim, porque se você já tem uma mente desequilibrada e você tem essa carga energética, perispiritual, direcionando para um transtorno mental, né, que é um complexo de culpa, por quê? Se aproxima o mundo regenerado. Sim. E a aproximação de um mundo regenerado, ou seja, um fim de um ciclo, de um mundo de provas e expiações, a nossa consciência vai se tornando mais culpada. Entendi. Ou seja, mas se tem culpa é porque houve arrependimento. Tá. Verdade, tem sentido. Esse é o bonito da história. Tem sentido. Porque o que faz o livro 2, vai vir o livro 2, aqui não está falando sobre os psicopatas. Tá. Mas o que faz a pessoa ser psicopata? Ela não se arrepender. Ela ser rebelde com relação às leis de Deus. Então a consciência fica adormecida, então ela não sente nem culpa nem remorso. Já esses transtornos que estão aqui, inclusive a esquizofrenia, psicose, transtorno de pânico, todas essas pessoas passaram pelo arrependimento. Tá. E se a gente for mecanismo... Se há arrependimento, já estamos no processo de regeneração. E nós vivemos um momento onde os diagnósticos eles estão muito numerosos. E isso mostra pra gente também que há cada vez mais pessoas, mais espíritos arrependidos. Mais espíritos arrependidos. Né? E o arrependimento traz a cura. Isso. É o primeiro processo. Você tem que se arrepender, expiar e reparar. Tá. E como a gente está se aproximando do mundo regenerado, a expiação se torna menos necessária, porque a ciência já vai nos trazendo tecnologias para que a gente traga o lenitivo para as pessoas, né? Talvez a ciência ainda esteja em débito com a esquizofrenia, né? Que é um transtorno muito grave. Sim. Um complexo de culpa muito grave, a pessoa começa a ter delírios. Ela acaba que muitas vezes nos transtornos, Samira, a pessoa ela está revivendo em tempo real dramas de vidas passadas. Por exemplo, transtorno de pânico. A gente tem que saber diferenciar a ansiedade do transtorno de pânico. O transtorno de pânico você começa a ter o quê? Batimento do coração, né? Aquela sudorese, aquele mal-estar, aquela respiração. Mas tem que perguntar para a pessoa, você teve medo de morrer? Não. Então é um aspecto biológico do corpo físico. Você está no futuro liberando cortisol, preocupações, né? Inundando as suas células com processos estressantes. Essa primeira resposta da pessoa é um bom indicativo de que se é físico, mental, espiritual. Ou mais no campo espiritual. Tá. Né? Ou seja, temos muitas respostas no nosso dia a dia que vêm do campo espiritual. Que vem do campo espiritual. Aí, por exemplo, o pânico, você pode ter um processo obsessivo, onde determinadas gavetas são tocadas por esses obsessores, né? Que são inimigos de outra época, ou a pessoa revendo gatilhos do presente, lidando com parentes que precisam se reajustar, aquela culpa é realçada. Né? A dinâmica do dia a dia traz familiar, gatilhos, né? Traz, né? A gente está aqui, mas a gente não sabe se é o inimigo do passado, né? Alguém da tua família, uma sogra, um genro, né? A gente nunca sabe, né? Os obsessores estão aí. O genro, a sogra, a nora, né? Se são encarnados, se são desencarnados. Às vezes, e a gente fala às vezes da família, mas o ambiente de trabalho também tem muito isso, né? Porque a gente convive muito no ambiente de trabalho. Que podem puxar o tapete, pessoas
que naturalmente retornam à nossa existência para que a gente faça o processo de reajuste. Só que dentro desse processo de reajuste podem trazer gatilhos, né, lá do passado. E eu entender, a hora que vem esse gatilho, se eu tenho uma compreensão maior ou se eu já estou com alguns medicamentos espirituais, me traz mais para a realidade. Sim. E eu consigo avançar no processo de cura. Sim. Né? Porque a gente ouve falar muito, né, de gratidão, de perdão, né, de fazer exercícios constantes, a oração, a meditação. Nunca foi tão falado como hoje, né? Nas últimas décadas. E eu acho que isso é parte também desse processo e talvez por isso essas doenças tenham ganhado tanto espaço. Porque elas sempre existiram, mas elas ganharam espaço. Ganharam espaço e ganharam notoriedade, né? Pra gente poder falar, né? Sim. Porque até então não se falava. Ninguém falava da esquizofrenia. Era um tabu. Se tinha um esquizofrênico na família, era escondido, inclusive. Sim. Não é? E a gente já está num passo para frente, a gente espera. O esquizofrênico, ele, na verdade, é por isso que a importância de um centro espírita sério. Porque às vezes a pessoa ela é um médium, né? O Chico Xavier foi acusado de esquizofrênico. Quase mandaram ele para Babacena, que é em Minas Gerais, né? Que é um centro de psiquiátrico que as pessoas saíram de lá muito pior do que chegavam. Então você vai entupir a pessoa, imagina o Chico entupido de medicações. E olha que eu entrevisto muita turma da nossa área e muita gente traz relatos que quando começou a sentir a mediunidade, não tinha o entendimento, a família não tinha essa compreensão e chegaram a tomar muita tarja preta. Sim, né? Exatamente. Né? E a gente tem hoje um conhecimento maior para evitar. Né? Você não sabe ter um o que está entendimento. acontecendo com você não tem pessoas sérias, talvez, ao seu redor para te trazer algumas respostas, a gente acaba tendo uma linha muito tênue da mediunidade com a doença mental. Como que você escreveu esse livro? Ele foi psicografado ou houve também, aqui quando eu falo de transtornos mentais, uma parte mesmo de pesquisa? A primeira parte foi de pesquisa. Foi totalmente de pesquisa. Com a psiquiatra Nádia, do Rio de Janeiro. Dá nomes, né? Que fez essa parte de pesquisa conosco, né? Depois eu dei uma recalchutada, depois passou para a editora que deu mais uma... E assim a vida segue. Recalchutada, a vida segue. Né? Porque a gente queria trazer uma linguagem acessível às pessoas por um profissional psiquiatra que entende psicopatologia. Para ter um aval também científico do que está ocorrendo. E até as pessoas compreenderem, olha, isso aqui está na mesa. É a parte material, isso aqui é a parte espiritual. Ou seja, a ciência ela pode muito bem se unir à espiritualidade. É o que mais eles querem. Não é? É o que está sendo pedido, né? É o grande desejo. Por isso que vem deles. muitos livros ainda pela frente. Muitos. Com certeza. Para todos os lados, não só... Né? Para todos os lados, porque a gente precisa dessas informações que vêm do mundo espiritual para ter mais entendimento dessa nossa vida carnal. Né? Essa vida humana, o programa está no fim. Passa rápido, né? Passa, voa! Eu quero que você já deixe aqui uma mensagem para o nosso ouvinte. E qual é o canal para te acompanhar e como adquirir os livros? Então, para adquirir os livros, né, as pessoas podem procurar no Hiperlivros, esse transtornos mentais, né, remédios espirituais. Quem estiver nos ouvindo, né? Hiperlivros, só botar no Google. Hiperlivros? Com H. Hiperlivros, né? Máximo, Quem tiver acesso, a gente consegue ter em tempo real. Né, maravilhoso o livro. Para quem quiser conversar com a gente, é só buscar no meu Instagram, Rafael Papa. Rafael Papa, que eu vou estar lá, tem meu WhatsApp, né, tem meus dados, tudo mais, nas redes sociais. Por enquanto a gente consegue bater um papo, né? Consegue, né? É isso aí. Ele também atende como psicólogo, então tá aí à disposição de todos. Rafael Papa foi meu convidado hoje. Muito obrigada, obrigado, viu? Que Deus abençoe sucesso para você. Amém, a nós. Seu trabalho e que o Papai do Céu possa te iluminar para levar palavras gentis e consoladora para as pessoas. Somos guiados o tempo todo. Muito obrigada, viu? Assim como você foi guiado até aqui. Amém. Nesse momento. Obrigada, viu? Tá aqui, gente. Conversei com o Rafael Papa. Mais guiado do que fazendo o que você quer.
do que guiar, né? É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Eu volto daqui a pouco, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e Você. Um grande beijo e até lá.